Você já teve a impressão de que as pessoas estão ficando cada vez mais burras? Tudo bem, moço? Topa participar do Super Fã e ganhar R$50? Topo. Fala o número de 1 a 5. 7. Fala o número de 1 a 5. Ah, 5. Você tem... Não se preocupe, talvez não seja apenas uma impressão. Estudos científicos feitos com milhares de pessoas em vários países revelam um fenômeno inédito e assustador. A inteligência humana, em toda sua história, começou a cair. Vamos lá então, pessoal. Abre o livro de português na página 44. Livro de português, página 44. Gente, livro de português na página 44. Entenda, pessoas na internet defendendo ideias absurdas, criando guerras sobre narrativas políticas, sociais e até religiosas. Pessoas que acham que estão abafando, induzidas por notícias falsas, e o pior é que elas nem sequer leem o conteúdo, apenas o. E isso tudo parece que o mundo está em um estado epidêmico da burrice. Veja. Isso te fere a alma, cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho... Você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o Teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra. Vá ser burro na cadeia, velho. Caralho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara, vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se f***. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, isso sabe, na 5ª série primária já daria para entender essa... Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Vários testes de QI foram feitos em alguns países desenvolvidos, como Inglaterra, França, Holanda, Noruega, Suécia e Finlândia. Indicaram que a inteligência média das pessoas estão caindo, com diferentes estudos em diferentes países e diferentes faixas etárias analisadas. São diferenças de 2 a 4 pontos de QI a menos. Antes, para compreendermos isso, o que é QI? Bom, testes de QI são instrumentos científicos, psicológicos, que visam investigar qual é o potencial intelectual cognitivo, pois a inteligência é composta por 2 importantes pilares, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Se achava que a inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram... Tem cara que fala, desculpa, isso não é físico, sou. Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano. Que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. A inteligência propriamente dita, a eficiência intelectual,
Na verdade, ela é melhor avaliada pela vida. Então não temos um teste exato para saber o quanto uma pessoa é eficiente. Com isso, a melhor maneira para se ter uma boa avaliação é ver como essa pessoa vai conseguir gerar diferentes maneiras de sair e solucionar problemas. Como ela vai se adaptar ao seu meio e à sua cultura. Ao longo do século XX, houve-se um entendimento sobre um aumento médio do QI em média de 3 pontos por décadas, dados não publicados, mas que foi observado na década de 70 para frente. Institutos como o de psiquiatria observou o aumento de QI explicado pelo efeito Flynn. Bom, mas o que é o efeito Flynn? O efeito Flynn é o nome dado para o aumento constante do índice de acerto médio da população mundial nos testes de QI. O efeito Flynn tem um fenômeno que resulta um efeito satisfatório, com melhores condições em saneamentos básicos, disponibilidade de tratamento médico e de alimentação. Então, países de primeiro mundo, como Inglaterra, França, Holanda, onde temos uma distribuição mais bem compensada e mais elevada, melhores índices de IDH, nota-se esse aumento de QI, pois é claro que o ambiente é um dos fatores principais para um melhor desenvolvimento de sua genialidade. E você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? É mesmo? O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Pois eu vou acabar comendo você. É lógico que se houver menos preocupação com as suas condições básicas de sobrevivência, melhor será a sua capacidade de se desenvolver. Com isso, entretanto, hoje o que parece é que está acontecendo o efeito Flynn reverso. O noticiário Metrópolis destaca o QI médio da população mundial, que sempre aumentou desde o pós-guerra até o final dos anos 90 e que diminuiu nos últimos 20 anos, que é chamado agora de inversão do efeito Flynn. E dentre tantos fatores, uma delas é o empobrecimento da linguagem. As pessoas hoje em dia têm uma dificuldade enorme em se expressar e quando se comunicam é com palavras básicas. É como se não houvessem mais sinônimos. Dados da super interessante, 28% das crianças inglesas, ou seja, a cada 3 de cada 10 crianças de 4 a 5 anos, segundo o levantamento oficial do Ministério da Educação, não sabe se expressar em sentenças completas. Não sabem falar do jeito que seria esperado por uma criança de 4 a 5 anos. E um dos fatores explicado a esse problema seria a exposição exagerada à tecnologia, principalmente ao início de sua infância. Se você não tem uma influência de comunicação no seu ambiente, menor será a sua capacidade de gerar respostas dentre uma conversação, pois quanto menor é a necessidade, menor será a necessidade de entender ou aprender algo. Você não precisa aprender a tirar o leite da vaca, pois você já compra o leite tratado. Você não precisa se dispor a ir ao supermercado, pois o leite será entregue à sua residência. Toda essa casualidade te torna um ser automatizado e, consequentemente, mais burro e pensante. Então, na realidade, quando nós nascemos folhas em branco e podemos ser qualquer coisa. Ninguém nasce matemático, poeta ou músico. Nós nascemos tudo. E a vida vai tirando. Quando o certo seria que a vida fosse acrescentando. Esse é o problema. Bom, mas de qualquer forma, só para resumir, é bom que todos nós tomemos consciência que na nossa frente nós temos uma escada, chamada escada da inteligência. Todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar, não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto.